Olá, gente. Eu quero falar um pouco de religiosidade, religião, embora não esteja muito popular nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos lutando para vencer nossas crenças, né? E tudo aquilo que nos aprisiona às matrizes, né, da civilização que está chegando ao seu fim, para que se dê início a uma nova jornada, né, da civilização humana na Terra. Nós temos falado sobre a importância, né, de darmos uma oitava, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né, nas nossas vidas, para que possamos entrar em frequências superiores e superar aquilo que não nos servia ou não era útil, né? Para que nós possamos alcançar o nosso caminho de liberdade, libertação, de verdadeira liberdade, né? E conquistar o nosso direito como co-criadores do universo. Paulo de Tarso dizia, né? Observai tudo, retém o bem, né? Retém aquilo que é útil, aquilo que é necessário, aquilo que pode realmente lhe proporcionar, né, uma caminhada, né, no nosso constante aprendizado, no nossa constante aquisição de conhecimento, sabedoria. E o conhecimento e a sabedoria está sempre à nossa disposição. Eu costumo dizer que Deus escreve, né, inclusive nas folhas, através do reino vegetal, mas escreve nas entrelinhas no nosso dia a dia. Estamos tendo a oportunidade sempre de aprender, de recobrar nossa natureza que nós perdemos ao longo dos tempos, né? Face à civilização decadente, né, do século XX. E no século XXI nós estamos tendo esse desafio. Eu estava lendo hoje um texto, né, sobre Iwa. Iwa, na mitologia Yorubá, foi uma das esposas de Orúmila, né? Orúmila, o senhor da adivinhação, aquele que é, né, Eleri-Ipim, que significa aquele que é o testemunho da criação, aquele que testemunhou toda a criação. Assim como Odin, na mitologia nórdica, né, ele é o senhor dos oráculos, o senhor da divinação, aquele que conhece, inclusive, os segredos, né, do destino da humanidade, dos caminhos por qual passa a alma antes de reencarnar e o caminho que ela vai trilhar na sua encarnação, com todo o conhecimento ancestral, com toda somatório, né, de dívidas passadas, de acordos feitos em outras vidas, os quais nós temos a oportunidade de consertar, né? Muitos desses acordos foram feitos no estado consciencial em que nos encontrávamos no passado. Mas quem é Iwa? Iwa em Yorubá significa caráter. E o que acontece? Nós temos uma tendência muito grande, né? Uma sociedade muito desprovida da capacidade de interagir com tudo e com todos, e sobretudo com o seu lado masculino, o seu lado feminino. Nós temos enfrentado nesses tempos finais, né, do século XX, né, das influências ainda do século XX, de todos os séculos passados, né, do qual nós herdamos da era de peixes. Nós estamos atualmente na era de aquário, a era do ser ou não ser, onde abre-se a oportunidade de questionarmos onde estamos, o que estamos fazendo, se o que temos feito até agora surtiu algum efeito, algum resultado para as nossas almas, para aquilo que a nossa alma almeja, para aquilo que a nossa essência verdadeiramente busca. E um dos aspectos que eu quero falar é a importância, né,
da mulher, do eterno feminino, do sagrado feminino, na busca do autoconhecimento, do nosso crescimento como ser humano, como homem, como mulher. E sem caráter não se consegue nada. A sociedade, no estado de decadência que se encontra, ela está desta forma justamente pela falta de preservação e de alimento ou de fortalecimento do nosso caráter. O caráter é dentro da visão de Ifá, né? Onde se praticavam os antigos Oluôs no culto de Orúmila, é aquilo que mais importa diante da balança da justiça divina, diante do Criador. Quando nós falamos aqui de balança divina, nós estamos nos referindo ao que o nosso ocã, o nosso coração, almeja, né? Como sendo condizente com as leis da natureza, condizente com as leis do universo, leis estas que podem ser transcendidas e devem ser transcendidas, é um eterno desafio esse processo de transcendência, cuja lei que facilita todo esse processo é o amor. Sem amor e sem caráter, o homem encontra-se perdido. E sem amor e sem caráter, temos dificuldade, inclusive, de alcançar a sabedoria que tanto almejamos, o conhecimento que tanto almejamos, tanto no que diz respeito ao conhecimento superior, transcendental, metafísico, quanto no que diz respeito ao conhecimento da vida prática, da vida mundana. Por isso, temos que estar sempre em harmonia com o nosso eu superior, como também com o nosso eu inferior. Uma certa vez, eu estava conversando com o meu eu inferior e perguntei para ele, né, quem ele era, e ele simplesmente me disse: eu sou você, somos um, não é verdade? E eu fiquei surpreso com a resposta do eu inferior, porque eu sempre usei essa palavra, somos um, né? E ele disse para mim: tu queres subir, tu queres transcender, mas não te esqueças que em algum momento você terá que me voltar e me pegar, porque na verdade eu sou parte de ti. Eu também faço parte deste processo de aprendizado, de crescimento, de superação, de liberação. O nosso eu inferior é o nosso ará, é o nosso corpo, que na concepção iorubá seria o nosso bara, o nosso exu do corpo, aquele que é responsável pela preservação da nossa integridade física, moral, né? Da nossa integridade como seres viventes no mundo horizontal, no plano horizontal. Nós não estamos no plano horizontal. Se este corpo um dia volta para a Terra, né, esse mesmo espírito continua existindo e ele precisa ser também resgatado. Mas para que nós consigamos fazer com que o nosso eu inferior esteja em consonância, em acordo com o nosso eu superior, que é o nosso orixá na linguagem iorubá, que é o Senhor que governa o nosso ori, aquele que está aqui, né, regendo o nosso ser, a nossa natureza, o nosso dia a dia, se este está concebido de uma energia superior, transcendental, o nosso ará, que é o nosso corpo, ele vive aqui na horizontal, ele vive no mundo prático, no mundo do dia a dia. E este corpo sofre suas consequências por conta de não termos, não mantermos, não preservarmos, não alimentarmos e não fortalecermos o nosso amor e o nosso caráter. Quem não tem amor e não tem caráter, né, não consegue transcender toda essa limitação em que o nosso corpo, em que a nossa natureza mais humana, mais primitiva, né, mais terra-terra, ela necessita. Necessitamos nos alimentar, necessitamos de sexo, necessitamos procriar, necessitamos de dinheiro, necessitamos nos relacionar com as demais pessoas. E conta-se a história que Orúmila, quando se deu conta de que estava perdendo a sua esposa, né,
Ele teve que passar por todo esse processo de reflexão acerca da importância de valorizar a mulher como sendo a coluna que faz desse amor e desse caráter, né? A coluna que alimenta esse caráter chama-se amor. O amor que ele deve nutrir pela mulher, o respeito que ele deve nutrir pela mulher, a admiração que ele deve nutrir pela mulher. Eu vi uma amiga minha que é uma terapeuta, a qual eu passei por um processo também de terapia, porque nós terapeutas não só atendemos outras pessoas, como também passamos por um processo de terapia, de autoterapia constante, mas eventualmente nós, né, lançamos mão daqueles que podem nos auxiliar, assim como um médico precisa de outro médico, né? Ela postou no seu Face que toda mulher precisa todo dia, né, ouvir, né, que ela é linda, que ela é bonita, que ela é um ser, no geral, né, vamos agora ampliar, né, é um ser importante em todo esse processo da vida, da natureza. E aí vai a grande mensagem que nós temos para colocar para todos vocês, né, para todos nós, na verdade. A mulher é aquela do ventre, cujo ventre do qual nós nascemos e viemos ao mundo. Jesus, quando ia praticar, né, os seus milagres, ele sempre tinha ao seu lado Maria, sua mãe. Eu me lembro que quando ele foi praticar o milagre da multiplicação dos pães e do vinho, transformar o vinho em água, que faltou o vinho, né, na festa de bodas, e Jesus ficou inseguro, não sabia o que fazer, e Maria disse a ele: chegou a tua hora. E foi quando ele praticou o primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. E Jesus, né, sempre tinha ao seu lado Maria Madalena, que era sua esposa, que a história não conta, mas nós sabemos muito bem da importância de Maria Madalena na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ela foi aquela para quem ele, depois da sua ressurreição, foi a primeira para quem ele se revelou como ressurreto, como aquele que ascendeu e se juntou ao Pai, ao Criador, em todo o seu processo de ascensão e de iniciação. Então, fica aqui o recado: aprenda a amar, sobretudo a mulher. Ame o seu lado feminino, porque todos nós temos um lado masculino e feminino. Nós temos a nossa energia yin e yang dentro de nós. O homem que tem a dificuldade de enxergar a mulher como mulher, com todos os seus defeitos e virtudes, ele tem dificuldade de encarar a vida como ela realmente é. Honre sua mãe, honre sua mulher, honre a mulher como um todo, porque onde há vida, há mulher. E não pode existir criação, não pode existir cocriação sem a energia yin, sem a energia da mulher, sem o ione sagrado do qual nós viemos, e é aquele que há de nos tragar, né, a Mãe Terra, né, quando o nosso ará terá que se entregue a ela. Eis a importância do eterno feminino, eis a importância da sagrada feminilidade em tudo e em todos. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato a todas as mulheres, ao eterno feminino. Shalom.